dos maiores clássicos do mundo, uma das maiores rivalidades do futebol, Palmeiras e Corinthians, equipes que estão em alta. Um é o atual campeão brasileiro, o outro o líder absoluto da atual edição. Mas para conhecer como começou a rivalidade, vamos voltar ao tempo, conhecer histórias e personagens que deram origem ao derby. 7 de maio de 1917, o Gazeta de São Paulo relatava o primeiro duelo entre as equipes. Foram ontem jogados os anunciados matches do campeonato. O mais concorrido foi o da Antártica, Palestra versus Corinthians, que arrastou para aquele logradouro público de alguns milhares de amantes do violento esporte britânico. O Corinthians, na extineta Liga Paulista, sofreu ontem a sua primeira derrota pelo score de 3-0. Ao Palestra, o simpático clube italiano que dia a dia mais se impõe ao conceito público, coube a honra da vitória. Sim, o Palmeiras então Palestra venceu o primeiro encontro na história. Caetano foi o nome da partida, marcando os 3 tentos. De lá para cá, as equipes já fizeram outros 361 jogos, contando oficiais e amistosos. O Verdão tem 129 vitórias contra 123 trunfos corintianos e em 110 ocasiões o clássico terminou empatado. Se não contar os amistosos, são 354 partidas com 127 trunfos alviverdes, 107 empates e 120 vitórias do Timão. E no meio dessas 362 partidas, muitas histórias marcaram o derby paulistano. Paulo Vinícius Coelho relembra algumas, começando pela origem do mascote porco, que surgiu de provocações corintianas. Na versão mais clara, porque pelo menos foi o momento em que se popularizou, nesses tempos modernos, o apelido de porco, foi quando, no acidente na ponte da Vila Maria, marginal do Tietê, morreram o lateral direito Lidu e o ponto esquerdo Eduardo, do Corinthians. O Campeonato Paulista de 69 estava em andamento. E o Corinthians pediu, estava de luto, e solicitou na federação a possibilidade de inscrever 2 novos jogadores fora do prazo, em função do falecimento de 2 dos seus jogadores. Para que isso fosse possível, todos os filiados da federação precisavam aprovar a filiação nova. E foi aprovado quase por unanimidade. O Palmeiras votou contra. O Palmeiras votou pelo cumprimento do regulamento. O presidente do Palmeiras era Delfino Facchina. E os corintianos, enfurecidos com isso, passaram a levar porcos para o estádio, na sequência disso, e popularizaram o apelido de porco, que foi assumido pelo Palmeiras, que hoje a torcida do Palmeiras canta o Le Porco, desde outubro de 1986. Soltava até um leitãozinho dentro dos estádios, Morumbi, Maria soltava leitão. Essa história foi como o placar. Foi dentro do Palmeiras e falou, vamos fazer uma foto com o porquinho, vamos ver se a diretoria toda concordou. E o que mais legal foi que a torcida também aceitou isso. Isso aí foi o que mais legal. Então saiu esse hino de guerra, e dali porco, então ficou um hino muito forte até. PVC também conta o dia em que Palmeiras e Corinthians se uniram para salvar o São Paulo em 1938. Muitas vezes se ouve que Palmeiras e Corinthians, Palestra e Corinthians já se juntaram para salvar o São Paulo. Aconteceu no Jogo das Barricas, um jogo disputado em 3 de julho de 1938. Era um torneio promovido pelo São Paulo e um empate por 0-0 entre Palestra e Corinthians. Então os rivais se uniram em favor de um outro rival. A história é contestada pelos são paulinos, por boa parte dos historiadores mais sérios de São Paulo. Se diz que o Jogo das Barricas, que o torneio entre Palmeiras, Corinthians, Palestra, Corinthians, São Paulo e Portuguesa foi disputado porque o São Paulo tinha problemas financeiros. Não é bem isso. Na época havia torneios disputados, promovidos por clubes. O São Paulo promoveu o torneio, ficou com a arrecadação do torneio, é fato. O Palestra enfrentou o Corinthians, empatou 0-0. O Corinthians ganhou o torneio, mas o São Paulo passava até por problemas financeiros, mas não era esse o ponto.
Pela Libertadores da América, as duas equipes se enfrentaram em 6 oportunidades. Em 99, ano do título alviverde, na fase de grupos e nas quartas de final. No ano seguinte, novo encontro, desta vez pelas semifinais. O Verdão passou, mas acabou caindo para o Boca Juniors na grande decisão. Em finais, o duelo de destaque foi no Brasileiro de 1994. Foi o título mais importante conquistado pelo Palmeiras sobre o Corinthians e contou com atuações de gala de Rivaldo, recém-saído do Parque São Jorge. O atacante marcou 2 vezes no primeiro jogo e Edmundo completou os 3-1 anotados na ida. Marques ainda tentou a reação logo no início do segundo jogo, mas Rivaldo carimbou a vitória, balançando as redes a 10 minutos do fim. 23 anos depois, um novo reencontro. E quando a bola rolar nesta quarta-feira no Allianz Parque, além dos 3 pontos, vão estar em jogo as invencibilidades. O Verdão não sabe o que é perder em casa há 28 jogos. Já o Timão está invicto no Brasileiro e soma 26 partidas sem derrotas. O segundo derby de 2017, o primeiro após o clássico ter se tornado centenário em 6 de maio. Mais de 100 anos depois do primeiro jogo, o clássico que abriu caminho para uma das maiores rivalidades do futebol mundial ainda vive na cidade de São Paulo. Grandes clássicos entre Palmeiras e Corinthians, o derby, né? Jogos de Morumbi, de Pacaembu, Parque Antártica, agora Allianz Parque e hoje de novo essa história pelo Campeonato Brasileiro com o Corinthians na liderança do campeonato. E para quem conhece ou não a história, vale a pena a gente acompanhar. Bela reportagem. É, belíssima reportagem e é um jogo que, inclusive, foi citado na reportagem que vale muito mais, às vezes, do que um próprio título. Você, às vezes, tem um time que foi campeão, mas se perdeu para esse grande rival durante o torneio, ficou faltando alguma coisa naquela conquista, não é? E foi marcado sempre também esse jogo entre Palmeiras e Corinthians como pontos de virada das equipes. Em muitas oportunidades o Corinthians estava mal na temporada, mal no campeonato, foi vencer o Palmeiras e se recuperou depois. E vice-versa, o Palmeiras já teve também em algumas oportunidades vitórias que fizeram o time reagir bastante numa campanha. Então é um jogo que hoje, claro, vai parar muitas torcidas, até porque o Corinthians é o líder do campeonato, o Palmeiras briga para subir a tabela. O Corinthians é o alvo de todo mundo. A partida de hoje tem muita importância pro campeonato e para a história dessas duas equipes. Muito legal. E o Nivaldo Prieto tinha até perguntado se a gente sabia a história do porco. Eu sabia a história do porco, mas não sabia o que tinha motivado o torcedor a levar o porco até o estádio. Então, muito legal a explicação do PVC e toda essa reportagem mostrando os duelos históricos entre Palmeiras e Corinthians. E agora, Helena, era um verdadeiro tumulto quando tinha o jogo Palmeiras e Corinthians. Os clássicos geralmente eram disputados no Morumbi, naquela época. E levar um porco para dentro do estádio. Exato, olha que loucura. Entendeu? Levar um porco para dentro do estádio. Era um tumulto terrível com o torcedor. E o grande barato foi exatamente o que mostrou e explicou a reportagem, o Palmeiras assumir o porco. Exato. Né? Adotou como mascote. É aquele... Que é o jeito de você parar com a provocação. Exato. Exatamente, é aquela provocação, né? Ah, você é gordinho, você é gordinho, você é gordinho. Como é que é teu nome? Gordinho. Vira apelido. Acabou. Exato. Acabou a provocação. Exato. Acabou o bullying. Nada melhor para acabar com uma provocação do que assumir o apelido. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha no número do derby, nos números desse clássico, as estatísticas. Nós estamos mostrando agora os números gerais, os jogos oficiais do derby. Foram 350 partidas, 127 vitórias do Palmeiras, 120 do Corinthians, 107 empates, ou seja, já está equilibrado. Mas agora a gente vai mostrar o derby nessa condição que vai acontecer hoje. Derby no Palestra / Allianz Parque, ou seja, o Palmeiras como mandante. Foram 46 jogos, vitórias do Palmeiras 23, 11 empates, vitórias do Corinthians 12. Nós temos aí algumas curiosidades. O primeiro jogo foi no dia 6/5 de 1917, a maior goleada foi em 33 e o último jogo foi no ano passado, viu? 12 de junho de 2016, Palmeiras 1, Corinthians 0, válido pelo Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala só de Allianz Parque, que foi reinaugurado em 2014, daí foram 3 partidas, uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Corinthians e um empate. Ou seja, muito equilíbrio nessa disputa, principalmente no Allianz Parque.
Vamos lá, Twitter, pessoal participando com a gente na tela, Lucas Silva, Dudu é melhor que Romero, sem sombra de dúvidas. É esse o duelo agora que o pessoal está participando. Anderson Gomes, não tem como comparar Dudu e Romero. Dudu, 1000 vezes melhor. Anderson Gomes, Alessandro Silva, os dois são importantes para suas respectivas equipes. Dudu, capitão de sua equipe, Romero, peça importante no esquema tático. Quem mais? Carlos Augusto Brito, Dudu, porque é craque e decisivo. Agora, Romero não é um jogador craque, mas é raçudo e ajuda muito na marcação. É verdade. Daniel Carmo, Dudu, com certeza é melhor. Tá certo? São as informações aqui, aliás... É o pessoal participando com a gente através do Twitter. Só mais um detalhe sobre o clássico também, sobre Palmeiras e Corinthians. A gente vive, né, no atual momento da história, uma situação diferente do que a gente teve durante muitas décadas desse duelo. Hoje, Corinthians e Palmeiras podem jogar nas suas casas. Durante muito tempo, o jogo entre... Agora há pouco você mesmo citou, Preto. Durante muito tempo, os jogos entre as duas equipes eram no estádio do Morumbi. Porque o Parque Antártica era um ótimo estádio, mas não comportava, né, as duas torcidas. Era perigoso você ter as duas torcidas ali naquele estádio. E o Corinthians, durante muito tempo, usou o Pacaembu como sua casa. E era a casa das duas equipes. O Palmeiras também utilizava o Pacaembu. Então, hoje, né, de alguns anos para cá, os dois times podem mandar o clássico em suas respectivas casas. No Brasileirão, 2 xerifes estarão hoje frente a frente no Allianz Parque. De um lado, o paraguaio Fabián Balbuena e do outro, o colombiano Mina. Se hoje a defesa do Corinthians é a melhor do campeonato com apenas 5 gols sofridos e não leva um golzinho sequer há 6 jogos, deve-se muito a esse cara aí, hein? O Balbuena. É claro que ele não joga sozinho. Ao lado, tem Pablo, que chegou de mansinho e conquistou a titularidade. E mais atrás, o goleiro Cássio, que anda fechando o gol do Timão. Mas sim, o xerife Balbuena toma conta como ninguém dessa defesa e até marca gols. É isso mesmo, por que não? Já foram 2 bolas na rede nesse Brasileirão. E na Sul-Americana, um golzinho salvador diante do Patriotas, evitando a derrota na Colômbia. Xerife, goleador e, por que não, tradutor. É, amigos, até bico de tradutor já pintou pro zagueirão do Corinthians. Você como treinador do Corinthians, o que esperar no jogo de volta lá em Brasil? Do outro lado, a zaga palmeirense joga por música. Nosotros los colombianos, más que todo los vallecaucanos, lo traemos en la sangre, digámoslo así, porque desde que nacemos siempre está la danza, siempre está la música, siempre bailamos y bueno, algunos lo expresamos así, otros lo expresan de outra maneira. Mina é um dos pilares do time de Cuca. Ok, que esse ano o elenco vem dando umas capengadas, mas Mina segue firme, sendo um jogador importantíssimo na engrenagem alviverde. Com ou sem gingado, marcando gols ou segurando tranco na defesa, Mina é um dos queridinhos da torcida palmeirense. E assim como Balbuena, Mina também deixa sua marca lá na frente. Ou se deixa. Nessa Libertadores já foram 3 gols. E no Brasileirão, um golzinho pra conta. Diz aí, quem não gostaria de ter no seu time um zagueiro artilheiro, hein? Pois é, Balbuena e Mina frente a frente. 2 xerifes num clássico que vai botar em jogo a invencibilidade do Corinthians na temporada. E do outro lado, a invencibilidade do Palmeiras no Allianz Parque. Nesse velho oeste do Brasileirão, quem será que vai levar a melhor, hein? Bom, Ribeirão, você entre os 2 xerifes aí do Palmeiras e do Corinthians, o que você pode falar de características? Ou, se você preferir, eu estou evitando a pergunta, quem é que está melhor servido de zagueiro? Dançando ou jogando futebol? Dançando, acho que o Mina leva uma vantagem porque ele dança sempre, ele né? Dança bem. Bem, né? Muito bem. Mas olha, o Mina, pra mim, é um zagueiro mais completo do que o Balbuena. O Balbuena numa zaga como a do Corinthians, já bem estabelecida, já segura,
segura, se dá muito bem. É um jogador muito importante, inclusive, para formar esse setor defensivo. Mas o Mina, ele tem melhor saída de bola, as chegadas ao ataque do Mina são também melhores que a do Balbuena. O Balbuena faz gols, sim, na bola aérea ele é muito forte, mas o Mina aparece para dar passe, até para armar o jogo em alguns momentos, por necessidade. Então acho que o Mina é um zagueiro mais completo e com potencial ainda de crescimento, é muito jovem, mas o Balbuena vive uma grande fase e é fundamental nessa campanha vitoriosa do Corinthians. Pois é, e a turma está participando através do Twitter, a hashtag Boa Tarde Fox. Vamos ver agora as escalações das duas equipes. Uma arte que nós temos aqui colocando o time do Palmeiras em campo. Fernando Praz, Tietê, Mina, Luan e Juninho ou Egídio. Lá pela esquerda, o lateral é o Egídio, né? Mas o Juninho tem sido aproveitado bem, né? O Egídio não tem agradado tanto o Cuca. E o Juninho? O Juninho, eu não sei se tem agradado, mas tem sido opção. Acho que ele prefere ter o Juninho, que é um zagueiro de origem que acaba protegendo bem ali com a marcação dele, do que o Egídio, que às vezes avança demais e deixa muito espaço para os contra-ataques. Eu tive na transmissão, só volta aqui um pouquinho antes de voltar com o campo, eu tive na transmissão do jogo Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, e Oswaldo Pascoal e Edmundo reprovaram Juninho do lado esquerdo naquela partida. Eu também não gosto. Eu acho que não é a melhor improvisação que o Cuca poderia fazer ali. Acho que se é para ele escolher entre Egídio e o Zé Roberto, para um lateral esquerdo, acho que é melhor utilizar o Zé Roberto e pedir para o Zé não avançar tanto, ficar mais preso ali na marcação, do que você colocar um Egídio, que é bom na marcação, é um zagueiro de origem, mas tem uma saída de bola muito abaixo, tanto do Zé Roberto como do Egídio. Acho que o Palmeiras perde muito com o Juninho por ali, mas tem sido a opção do Cuca. Thiago Santos, Bruno Henrique, Felipe Melo, Helena, tá pronto já? Ele vem treinando, Nós vimos com as reportagens, inclusive do Fernando Caetano, nosso repórter que acompanhou os treinos nessa semana na academia de futebol. Felipe Melo em condições de jogo. Jogando normalmente, está relacionado. Era até essa dúvida se o Tietê jogaria no meio ou na lateral. O Gustavo Ribeirão colocou na lateral para abrir essa possibilidade, caso o Felipe Melo realmente vá a campo e jogue no meio, não é mesmo? E aí, e o Mike, a gente está falando de laterais que não tem agradado, o Mike também não tem agradado tanto na lateral direita. O Fabiano também não vinha agradando, tanto que o Palmeiras contratou o Mike. Só que o Tietê tem sido opção. O Tietê caiu muito de produção no meio campo. O Cuca está experimentando ele agora na lateral direita. Quem sabe ele volta a apresentar aquele futebol que o levou há um tempo atrás até a ser cogitado para a seleção brasileira. Tá. Bom, Felipe Melo aí entrando no lugar do Thiago Santos ou o contrário. O Felipe não tem condições de 90 minutos porque está voltando. Guerra no meio de campo está de volta também, né? Com o ataque Dudu, Roger Guedes e William. Na verdade, seria o Roger Guedes, o William e Dudu. Dudu caindo mais pelo lado esquerdo, né? Mas esse é o ataque que tem jogado com a camisa do Palmeiras. É o contrário. Então muda aí, pessoal, por favor. É Roger Guedes aqui, do lado direito, o William centralizado e o Dudu lá pela esquerda.